Bom, pessoal, boa tarde. Tem algumas pessoas que não me conhecem. Eu sou o Everson, como o Bruno já falou. Terminei o R3 de Clínica Médica agora em fevereiro. Desde março, eu sou preceptor da emergência e tem um ambulatório de Clínica Médica e também dos plantões da RR. E aí a gente combinou de dar essa aula hoje, a abordagem da icterícia, baseada em casos clínicos. É um tema que, com certeza, todos vocês já estudaram da dificuldade, já leram lida na residência, mas que sempre ainda gera muitas dúvidas. Então eu trouxe aqui principalmente as dúvidas que foram que eu tive durante a residência e com algumas possíveis respostas ou talvez mais dúvidas para vocês. As dúvidas que os staffs ainda têm na visita, que a gente ainda tem na visita, eu tentei trazer algumas respostas, certo? Vai ter a parte básica, que é importante para a gente entender os conceitos e a aplicabilidade clínica, mas vamos focar principalmente nos casos. Vamos lá, então. Então, a gente vai relembrar o metabolismo da bilirrubina, desenvolver um raciocínio clínico estruturado para a abordagem dos pacientes com icterícia, conhecer os principais exames laboratoriais de imagem e atentar para as etiologias mais prevalentes. Então, vamos lá, vamos começar com o primeiro caso. Paciente sexo feminino, 24 anos, refere surgimento de adinamia progressiva associada à dispneia aos esforços, tontura e cefaleia em uma semana. Há 3 dias refere amarelidão ocular. Relata episódios de febre desde o início do quadro. Ao exame físico, estado geral regular, taquicárdica, hipocorada 3 cruzes em 4, icterícia 1 cruz em 4 e um sopro pansistólico 2 cruzes em 6. Os exames de clínica aí, os R2, os R1, com certeza já sabem o que é. Me ajuda? Exatamente. A grande dica aqui é que a paciente tem uma síndrome anêmica e ao exame físico ela está mais hipocorada do que ictérica. Foi descrito esse tipo de icterícia em 1926 por um alemão chamado de icterícia flavínica, a icterícia associada com os processos hemolíticos, em que o paciente é ictérico, mas ele é mais hipocorado do que ictérico ao exame físico. E além disso, o próprio sintoma já está dizendo isso, ela tem uma síndrome anêmica associada com a icterícia. Então, a principal hipótese para esse paciente baseado só nesses dados é que seja anemia hemolítica. Então vamos lá, qual é a diferença entre icterícia e hiperbilirubinemia? O paciente pode ter hiperbilirubinemia sem ter icterícia, mas não o contrário. Qual é a diferença? Icterícia não tem bilirubinemia, a elevação da açúcar. Exatamente. Não é todo paciente que tem hiperbilirubinemia que vai ter icterícia, porque eu preciso de pelo menos 2,5, 3 miligramas de bilirrubina para poder manifestar clinicamente a icterícia. Primeiro local que se observa a icterícia, o icterus vem de amarelo. Primeiro local que se observa são nas escleras. Então, o local inicial para você observar essa icterícia são nas escleras. E aí, dependendo da fonte, é entre 2,5 e 3 que vai começar a aparecer. Então, o paciente tem a bilirrubina de 2 está aumentado, porque o normal é 1. Ele tem hiperbilirubinemia, mas ainda não se manifestou a icterícia. Então, se você percebe que o paciente está ictérico e o exame laboratorial está 2, tem alguma coisa errada. Não é possível isso. Depois aparece no freno lingual e só quando está em torno de 5 é que você começa a perceber a amarelidão na pele, certo? Por que eu botei o sol lá? Porque é difícil ver uma icterícia sobre a luz fluorescente. O melhor local de avaliação de uma icterícia é o paciente sobre a luz natural. E aí, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar, quando o paciente fala que está amarelo, será que é icterícia mesmo? Quais são os diagnósticos diferenciais de uma amarelidão ocular, né? O principal diagnóstico diferencial para o paciente, para a gente, é palidez. Quando ele fala amarelo, pode ser que seja pálido. E aí a gente vai conseguir observando a mucosa ocular. Outro diagnóstico diferencial é uma amarelidão na esclera, mais por questões raciais. O paciente de pele mais escura, às vezes a gente fica na dúvida se tem icterícia ou não. Aí você olha onde no freno lingual e nas mãos, na perna. Porque se tiver icterícia, provavelmente vai aparecer nesses locais também. E o diagnóstico diferencial, nosso amigo aqui, o Tílio, tem comparação da cenoura. Hipercarotenemia, certo? O paciente come muito mamão, muita cenoura. A diferença é principalmente porque ele não pega nem frênulo, nem esclera. Então não pode uma pessoa estar ictérica sem ter na esclera. Obrigatoriamente, se ele tem amarelidão na mão e for icterícia, vai primeiro ter na esclera.
Então vamos lá, só relembrando aqui o metabolismo da bilirrubina, porque cada ponto desse é importante para a gente entender uma condição clínica lá na frente. 80 a 90% do metabolismo da produção da bilirrubina vem das hemácias senescentes. Hemácias que já estão velhas, vão ser degradadas no sistema endotelial e vão produzir o M. O M vai ser reduzido em biliverdina e a biliverdina vai ser oxidada em bilirrubina não conjugada, que por ser não conjugada, ela é insolúvel em água, vai andar no sangue ligada à albumina. O que é importante aqui nesse slide? É isso aqui, ó. Não é somente o M que forma a bilirrubina. A gente pode ter bilirrubina vindo do citocromo e da mioglobina. São outras proteínas que têm ferro, certo? E aí o que é importante? Um paciente com rabdomiólise, ele também vai ter icterícia, sem ter nenhuma disfunção hepática, simplesmente pela degradação da mioglobina, certo? Várias medicações vão causar icterícia sem ter disfunção hepática, por alteração do citocromo, certo? Isso aqui corresponde a em torno de 5 a 10% da origem da bilirrubina. Essa bilirrubina que eu falei que é a bilirrubina chamada de indireta, ou bilirrubina não conjugada, se ligar à albumina, depois vai ser captada no hepatócito, vai sofrer a ação de uma enzima chamada glucuronossiltransferase, vai se ligar ao ácido glucurônico. Esses nomes não são tão importantes a gente conhecer. Então são 3 etapas aqui: a entrada, a captação, a conjugação e a etapa de excreção. Essa etapa de excreção é a mais importante, porque é a única que precisa de energia. Então, quando eu tenho uma doença hepática, uma lesão hepática, a primeira etapa que vai sofrer é a fase de excreção. Então, por isso que o acúmulo da bilirrubina numa doença hepática é de bilirrubina direta, porque ela já foi conjugada, já passou por esse processo, e a etapa limitante é a excreção. Isso aqui é importante porque também, numa lesão hepática, o paciente também pode ter hipocolia fecal, porque ele vai primeiro ter lesão da excreção. Se não excretar, não vai ter, a gente vai já no próximo slide, urobilinogênio lá nas fezes, cercobilina para dar a coloração amarelada. Então não são somente os processos obstrutivos que vão dar hipocolia fecal. Uma lesão hepática grave também pode dar hipocolia fecal por alterar a fase de excreção da bilirrubina. Então, como eu falei, os pequenos ductos biliares vão se juntando em maiores e vai desembocar lá no intestino delgado e vai ser convertido pelas bactérias intestinais em urobilinogênio. A maior parte vai ser excretada nas fezes, dando a coloração amarelada. Não é urobilinogênio, é a estercobilina. O urobilinogênio é transparente. Vai ser reabsorvido uma parte pelo sistema porta e uma pequena parte vai ser reabsorvido para os rins. Por que isso é importante? Se eu tenho uma obstrução das vias biliares, não vai ter urobilinogênio no sumário de urina. Então, eu estou com um paciente ictérico e eu peço sumário de urina e eu olho não tem urobilinogênio, significa que provavelmente a icterícia dele é obstrutiva. Está obstruído totalmente a via biliar, se eu não encontrar urobilinogênio no sumário de urina de uma pessoa que está ictérica. Então, isso aí é uma dica que ajuda no diagnóstico diferencial. Vamos lá, então isso aqui é outra informação importante. A dosagem da bilirrubina normalmente é de 0,2 a 0,9, né? No nosso laboratório aqui do HGF, vai até 1 o valor de bilirrubina normal. E o que é importante? Essas proporções. Muita gente acha que quando o valor numérico da bilirrubina direta está maior do que da indireta, o predomínio é de direta. Mas não é somente o valor numérico que importa, é a proporção. Aqui no HGF, a proporção é 0,2 de bilirrubina direta para 0,8 de bilirrubina indireta. Esse é o valor normal. Se olhar no laboratório, com a referência daqui, é 0,2 de direta e 0,8 de indireta. Ou seja, se eu tiver uma paciente com bilirrubina de 4, sendo 2 de direta, 1,5 de direta e 2,5 de indireta. O predomínio é de quê? De direta. Não é o valor numérico, é a proporção. Proporcionalmente, a bilirrubina direta está maior do que a bilirrubina indireta. Isso é muito importante. Hoje eu estava até comentando, quando ele estava na cirurgia, no internato, vários pacientes tinham bilirrubina indireta alta e ninguém sabia por quê. Por causa disso, que é normal, ela naturalmente é mais alta do que a bilirrubina direta. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar. O que mais que é importante? A bilirrubina
indireta, ela é insolúvel, então ela não vai ser filtrada pelos rins. Então, o paciente com hemólise não é para ter colúria. A urina dele não vai ficar amarelada. Paciente com hiperbilirubinemia direta vai ter colúria e pode ter, mesmo sem ter obstrução, como eu expliquei, por colia fecal, pela limitação da fase de excreção do anetotócito. Outra coisa que é importante, é chamada delta bilirrubina. Vocês sabem o que é isso? Também nesses L2. Por que tem esses nomes direta e indireta? Sabe dizer? Onde é que vem? Uma é conjugada, não conjugada a gente entende. Uma não foi conjugada com o ácido glicurônico e a outra foi. Mas por que direta e indireta? O teste laboratorial que faz a dosagem das bilirrubinas foi desenvolvido em 1920 e pouco. Faz muito tempo, quase 100 anos. E ele usa um ácido, ele pega um ácido e coloca no soro. E aí a bilirrubina que reage com esse ácido, ele chama de bilirrubina direta. Aí ele acrescenta álcool. Aí toda a bilirrubina é marcada. Ele chama de bilirrubina total. E a bilirrubina indireta, ela não é calculada diretamente. Ela é calculada pela diferença entre a total e a direta. Por isso esse nome, bilirrubina indireta. Quando mais recentemente eles foram estudar por espectroscopia quais eram os componentes da bilirrubina, eles viram que na verdade tem 4 tipos de bilirrubina. A indireta, que é a não conjugada, e da direta tem 3. Uma que é um difosfato de ácido glicurônico e a outra que é um monofosfato. Uma tem um ácido glicurônico e a outra tem 2. Isso não é importante clinicamente. E a outra é a chamada delta bilirrubina, que isso aqui é importante. A delta bilirrubina é uma fração da bilirrubina direta que está ligada com a albumina. Por que isso é importante? A gente vê com frequência na enfermaria clínica os pacientes que tiveram leptospirose, e aí eles melhoraram da função renal, melhoraram da plaquetopenia, melhoraram de tudo, e eles continuam arquitetos. Eles vão de alta com bilirrubina de 2, super bem assintomáticos. Por que isso acontece? Quando o valor de bilirrubina é muito alto, principalmente quando o paciente é por colestase, a bilirrubina direta vai se ligar de forma covalente à albumina, ou seja, vai se ligar de maneira irreversível. Então, a meia-vida da bilirrubina, que normalmente são 4 horas, vai ficar de quantos dias? 14 a 21, que é a mesma meia-vida da albumina. Então, isso é importante a gente saber que alguns pacientes vão ter uma recuperação lenta da queda da bilirrubina, porque essa fração da bilirrubina ficou ligada à albumina. E agora vai depender da depuração da albumina para poder ela sair. Isso é importante também porque o paciente ainda está equitético, está com bilirrubina de 12, mas ele não tem mais colúria. Justamente porque a bilirrubina está ligada à albumina, e por estar ligada à albumina, ela não é excretada no rim. Certo? Então, isso aí justifica algumas coisas, algumas manifestações que a gente vê na prática. Não, tem relação. Não interfere na dosagem da bilirrubina. Se a hiperbilirrubinemia interfere na dosagem da albumina, não. Continua a dosagem normal. Vamos lá, então. Então, entender esse básico, o que é que eu preciso ter para ter aumento da bilirrubina? Ou aumento da produção da bilirrubina, ou uma redução naquela etapa do fígado, redução na captação, conjugação e excreção, ou uma regurgitação da bilirrubina a partir dos hepatócitos ou obstrução dos canais biliares. Esses 2 primeiros casos aqui, eu vou ter aumento isolado de bilirrubina. Nesse outro aqui, eu vou estar associado com outras alterações hepáticas. Isso é a primeira divisão da abordagem da icterícia. Pega o paciente com icterícia, ele tem aumento apenas da bilirrubina, é uma abordagem. Ele tem aumento da bilirrubina associado com outras alterações de enzimas hepáticos, é outra abordagem, certo? Vamos para frente. Então, voltando para o nosso caso. Vocês estavam suspeitando de que fosse um paciente com anemia hemolítica. E realmente ela tinha um HB de 4,5, VCM alto, 16 mil de leuco com predomínio de neutrófilos, plaquetas normais, tinha uma reticulocitose, mais de 100 mil reticulócitos, LDH estava alto, aptoglobina baixa e bilirrubina alta.
Aqui, proporcionalmente, está bem mais alto, realmente, mais de 80%, bilirrubina indireta. Então, realmente, aqui era um predomínio de bilirrubina indireta. O restante dos exames hepáticos normais. E o cúmulo direto positivo. Então, essa paciente tinha uma anemia hiperproliferativa com reticulocitose. Pedi prova de hemólise positiva, então anemia hemolítica. Aí o primeiro exame que eu peço na anemia hemolítica é o cúmulo que deu positivo, então fechou critérios para anemia hemolítica autoimune, certo? O que é importante também? Nos processos hemolíticos, dificilmente a bilirrubina vai passar de 5. Então isso é um dado importante também. Se você está com um paciente que está ictérico e você está atribuindo a anemia hemolítica e a bilirrubina dele está de 8, 10, 15, é estranho. Porque aí ele teria que ter hemolizado toda a massa de hemácias dele de eritrócitos para poder atingir aquela faixa. Então não é compatível. Talvez ele deva ter outra causa de icterícia associado à hemólise. Como aqui outro caso. Motoqueiro de 42 anos foi socorrido pelo SAMU devido a colisão frontal com um carro, tendo sido arremessado a metros de distância. No JF detectou-se fratura de braço esquerdo, 3 costelas em região pélvica, com volumoso sangramento reto-peritoneal. Ao exame físico, excetuando-se diversas escoriações e equimose em várias partes do corpo, além das talas gessadas, verifica-se apenas o sinal de Cullen. Cerca de 5 dias depois, o paciente começou a apresentar um quadro de anemia e icterícia, sendo as custas de bilirrubina indireta. O que está acontecendo com esse paciente? Eu peguei esse caso do JF, na verdade foi de um professor, né? Mas a gente teve recentemente no HGF, o paciente está até comigo. No hematoma. Ele está reabsorvendo o hematoma. Então é outra causa de icterícia. O paciente aqui da sala de parada, ele caiu assim de 10 para 3, menos de um dia, chocou, foi entubado, era hematoma reto-peritoneal, faz a função de um cateter de diálise. E ele foi ictérico, quando chegou a bilirrubina de 4, 5. Clinicamente significativa. E era apenas, não tinha insuficiência hepática, apenas, sim, todos os casos são reais. Porque eu adaptei só assim, simplifiquei, mas os casos são reais. Simplesmente pela reabsorção do hematoma. Como eu falei, a bilirrubina e hiperbilirubinemia por aumento da produção. Eu estou produzindo mais porque eu estou degradando mais a hemoglobina. Vamos lá, então, aumento da bilirrubina indireta, mecanismos pré-hepáticos, a hemólise, que a gente já comentou, hematopoese ineficaz, que pode estar aumentado em pacientes com deficiência de B12, em pacientes com doenças hematológicas. Metabolismo de outras hemiproteínas, como eu já citei, a principal seria a rabdomiólise. O paciente pode ficar ictérico somente pela rabdomiólise, por aumento da degradação da bilirrubina, e a reabsorção de grandes hematomas. Ou seja, aumento da bilirrubina indireta de causa pré-hepática é por aumentar a produção de bilirrubina. Como eu falei, na hemólise geralmente não passa de 5. E se tiver maior, eu tenho que avaliar outros fatores. Como é que está a função hepática, se o paciente não fez cálculos de bilirrubinato de cálcio. Teve um paciente na clínica médica, uns meses atrás, não sei se lembra, paciente com esferocitose, que chegou ictérico. Não, era linfosfórmico. Não lembro bem qual era a hemólise dele, mas enfim. Ele chegou com hemólise, uma crise hemolítica, estava realmente com anemia, a bilirrubina dele era 8, 10, tinha um dor abdominal, e aí aquele 8, 10 ele já ficou estranho, né? Porque uma hemólise não justifica uma bilirrubina acima de 5. E aí foi feito um exame de imagem e visto que ele tinha cálculos em via biliar. Esses cálculos, eles são radiopacos, que são características desses cálculos associados à hemólise crônica. Como eu tenho muita bilirrubina, tem aumento da produção de bilirrubina, vai aumentar a produção de um cálculo de bilirrubinato de cálcio. O cálcio vai se... Oi? Isso, exatamente. O cálculo negro escuro, né? Vai se ligar ao cálcio e ele é radiopaco, vai ser visto inclusive no raio-x. Então é importante, se o paciente está ictérico, será que na verdade ele tem dois mecanismos? É hemólise associado com obstrução das vias biliares. Por isso que é importante os outros exames. Se for aumento isolado, provavelmente deve ser hemólise. Se não for, aí pode ter algum outro fator associado. Vamos para o terceiro caso. Paciente de 14 anos procura atendimento médico por conta de percepção de amarelinho discreta em seus olhos, detectado por familiares há cerca de 6 meses. Desde então, percebeu que a mesma desaparece totalmente por alguns períodos e retorna em épocas em que está mais estressado.
não tem colúria, não tem febre, não tem perda de peso, não usa nenhum remédio, não tem nenhuma substância, não tem nenhum caso na família, e ele traz um exame que mostra a bilirrubina indireta de 2,8. Como eu falei, realmente predomínio de indireta, porque está mais de 80%, 70% do valor total da bilirrubina. O que é que vocês sugerem aí? Matheus, quer falar? Eu chutei de Matheus. Ficou hoje. Hã? Exclamação de fala, exclamação de falar e ninguém fala mais. Diga lá, doutora, o que é que você acha? Doutora Rina. Na conjugação, né? Síndrome de... Exatamente, síndrome de Gilbert. É importante a gente saber porque é a alteração. É uma alteração comum. 7% da população tem síndrome de Gilbert. Proporcionalmente mais homens do que mulheres. E, normalmente, a bilirrubina não passa de 6. Então, também é uma informação importante. Se eu estou achando que a Gilbert está 10, ele pode até ter Gilbert, mas ele deve estar com outra coisa. Certo? Então, é importante esse limite. É realmente um defeito, como foi citado, na conjugação, né? Nessa enzima aqui. A atividade dela está reduzida. Então, uma parte da bilirrubina não é transformada, não é conjugada, consequentemente é excretada, se acumula no sangue. Tem a síndrome de Crigler-Najjar, que também é um defeito nessa enzima, mas é outra mutação, que tem a tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1 é importante saber só porque a pessoa morre, né? Muito grave. Mas a tipo 2 entra no diagnóstico diferencial com o Gilbert. Não interessa fazer o diagnóstico diferencial, porque nenhuma das duas tem relevância clínica importante, né? Mais para o diagnóstico diferencial. Nenhuma das duas precisa de um tratamento específico, a não ser por questões cosméticas. Mas nenhuma das duas traz nenhum malefício maior. A diferença é porque a Crigler-Najjar o valor é um pouquinho mais alto. Chega até valores mais altos, mas é bem mais raro. Te perguntar, a prática tem que prescrever algum medicamento para depois de convulsivante que tem atividade indutora enzimática para aumentar a atividade da microniltransferase, ainda vê isso? Não faz, mas é mais questões estéticas. Geralmente a gente orienta apenas evitar aquilo que aumenta a produção de bilirrubina É indireta. não prática aceita. Sim, mas é pouco, né? Porque... Mas controlar a pressão. Exato. Principalmente o jejum prolongado, atividade física extenuante, que vão precipitar as crises, digamos, de icterícia. Ele vive ali com a bilirrubina de 1,5, 2, mas não tem icterícia. Aí, no momento de estresse metabólico, sobe um pouquinho e se torna clinicamente manifesto. O que eu quero comentar aqui desse aqui também? Ó. Rifampicina é uma medicação que diminui a captação da bilirrubina. Então, a gente já teve paciente na clínica médica que ficou ictérico, mas não aumenta o TGA, aumenta o TGP, que é o que a gente mais pensa, né? A hepatite medicamentosa. Mas foi simplesmente a bilirrubina subir, porque diminui a captação. Outra coisa importante também a gente já teve na clínica médica, paciente com hipertireoidismo, também TGA, GP normais, FA, GP normais, mas pode aumentar a bilirrubina por um defeito na conjugação. Vamos pra frente. Agora, a gente falou da indireta. Resumindo a indireta, tem hemólise ou não? Certo? Principal diferenciação que a gente tem que fazer. Agora vamos para a direta. Existe a direta associada com redução da excreção, como a gente já comentou, né? Que é a etapa limitante. Aí são essas síndromes genéticas, Rotor e Damin-Johnson, que também é parecido a uma manifestação clínica com as outras que eu citei, mas o predomínio aqui vai ser agora de direta, porque já houve a conjugação. Também não tem relevância clínica diferenciar uma da outra. Vamos para o nosso próximo caso. Um caso do New England do ano passado. Paciente de 18 anos com insuficiência hepática aguda. Paciente de 18 anos, uma semana antes da admissão, apresentou um quadro gripal. No quarto dia, houve piora da tosse, apresentando sibilância e dispneia. Foi prescrito um antihistamínico, nebulização e um curso de azitromicina por 5 dias. Nos 3 dias seguintes, evoluiu com desconforto abdominal, náusea, vômito, diarreia e sangramento transvaginal. Percebeu coloração amarelada progressiva nos olhos e pele, e no dia da admissão a acordar apresentou síncope e foi levado à emergência. E aí, doutor, o que você acha que aconteceu com ela? Sindromicamente aqui, ó, ela teve o quê? Um sangramento, sintomas TGI, ficou ictérica e teve uma síncope.
Tenta juntar aí o que aconteceu. Pode ter hepatite fulminante. O que é que vocês acham? O que é que você acha, Bruno? Quando é que eu digo que tem uma hepatite fulminante? Para na gastro, agora recente, né? Como a... Exatamente. Ou pelo menos até 2 semanas após o surgimento da icterícia. Então, no caso aqui, ela teve a icterícia agora, está com sangramento. Será que é uma discrasia sanguínea, né? Será que ela está com uma alteração aguda aí da coagulação? E ela teve essa síncope, que pode ter sido por hipotensão, ou mesmo por encefalopatia, talvez tenha apresentado. Vamos lá. E aí a admissão lá, ele não descreve detalhes, né, na história do menino, mas é o que tinha lá. Estava ictérica, diaforética, taquicárdica, hipotência, taquipneica, saturando 100% em ambiente, tinha um nistagmo, que ocorria apenas na mirada lateral. Abdômen distendido, havia dor no quadrante inferior direito do abdômen, DX 121, e tinha uma taquicardia sinusal. HB de 6.4, leuco de 10.000, 5% de bastões, 72% de neutrófilos, discreta paquetopenia, NR de 2.6, albumina de 2.1, TGO e TGP não estavam tão alterados, mas só TGP um pouquinho tocado, FA normal, bilirrubina total de 26, LDH de 3,44, ácido lático de 1,7. E agora tem mais informações. O que você acha? E essa dor a dor que é abdominal? O que é que essa paciente ia ganhar na emergência? O quê? Da hipotência, taquicárdica. Exatamente. Primeira coisa aí seria a reposição volêmica, né? Ela tá com sinais de má perfusão. Ela taquicárdica, hipotência, teve um relaxamento sensório. Essa síncope pode ter sido por hipotensão postural. Mas a gente pelo menos fica um pouco tranquilo, porque o lactato dela não está tão baixo. Por que ele pediu LDH também? São exames para a gente avaliar a hepatite isquêmica. Ela podia ter feito um sepse, ficou hipotensa, e da hipotensão ela fez uma hepatite isquêmica, não é uma coisa incomum. Só que aí, geralmente, TGO e TGP seriam bem mais altas, ácido lático estaria alto, e LDH também. São marcadores aí da isquemia hepática, que a paciente não tem. Eu coloquei esse caso porque na descrição do New England eles mataram o diagnóstico por esses exames. Ela fez a hepatite aguda fulminante, mas eles disseram que era doença de Wilson por esses exames. E não sabem dizer qual é o exame que eles disseram. O dado que ajudou eles a darem o diagnóstico. O nistagmo não ficou bem descrito. Pode ter encefalopatia, a mirada lateral eu posso ter sem ser obrigatoriamente patológico. Existe uma relação entre a fosfatase alcalina e a bilirrubina, que a gente vai já ver, que vai dar o diagnóstico. Então, só para a gente reforçar aqui, é uma coisa mais simples, né? Quando eu pego o paciente com icterícia, tem algumas síndromes que eu vou tentar encaixar. Será que essa icterícia está associada com artralgia, mialgia e exantema? Com febre? O que isso caracteriza? Uma arbovirose, né? A dengue, uma febre ítero-hemorrágica, né? Então o paciente está com quadro viral. Pode ser hepatite aguda, viral, pode ser dengue, chikungunya, certo? CMV, herpes. Qualquer quadro viral em específico vai dar essa sintomatologia de artralgia, mialgia e exantema. Febre com calafrios, já puxa mais para um quadro de bacteremia, né? Aí o principal que a gente pensa, a colangite. Mas pode ser infecção urinária ou pneumonia, que está dando uma colangite transfecciosa. Uma colestase transfecciosa. Vamos já chegar nisso. Paciente ictérico com anorexia hiperponderal. Você pensa mais no tumor. Bora, participe, vocês estão falando nada.
tumor periampular. O prurido, por que eu marquei? Porque é o sintoma mais específico para dizer que há obstrução das vias biliares. Como eu comentei com vocês, a hipocolia fecal e a polúria não são específicos da obstrução. Porque se tiver hepatite grave, vai ter bloqueio da excreção e também não vai ter excreção de bilirrubina nas fezes. Né? Mas, Jefferson, não é periferia por hemólise também não é prurido? Dificilmente. Porque o prurido é principalmente pelo acúmulo de sais biliares. Então, para ter prurido, é o sintoma mais específico da colestase, da obstrução das vias biliares. Certo? Paciente ictérico com diarreia invasiva. Só que eu olhei na gastro mês passado. Quem fala lá? Essa coisa aí? Hã? Alguém falou aí. Tem que fazer os links aí. Como é que eu linko diarreia, invasivo, com sangue, muco e icterícia. O show é se eu estivesse lembrando da NEF, né? A icterícia é por hemólise, né? Mas o da icterícia, a bactéria com mucosal diarreia no paciente é rotoplasma. Não, o paciente tem diarreia e aí ela tem uma doença que causa diarreia. No caso, vou dizer logo aqui, a doença inflamatória intestinal. Nossa, É uma recolite, esclerose primária junto com a septa. E aí é comumente associado com a septa, né? Com a esclerose primária. Então, sempre a gente faz, eu já vai ter um caso na frente, associação entre diarreia invasiva com a icterícia. Bem menos comum, mas com Crohn também pode fazer, né? Exato, mas é bem menos provável. Aí aqui só para lembrar, principalmente para os internos, eu coloquei a data, me chamou a atenção, porque faz tipo 200 anos que o cara escreveu isso. E a gente ainda fala até hoje, né? Artrite de Charcot, que é uma icterícia obstrutiva, associada com dor hipocondro direito, febre com calafrios, que é bem característico da colangite. Tem várias outras coisas que causam isso, mas é a principal que a gente tem que lembrar, já que o tratamento tem que ser imediato. Quando está associado com sinais de disfunção orgânica, hipotensão e abaixamento da consciência, a gente tem a perda de Raynaud, que foi escrita com mais de 30 anos depois. Então, na história importante, né, só frisando principalmente para os internos, que é importante perguntar, hábitos sexuais, piercing, tatuagem, por que mesmo? Aumenta a probabilidade de hepatites, né? Tabagismo, etilismo, drogadição. O etilismo, obviamente, aumenta a chance de cirrose. O tabagismo. Neoplasia periampular. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque às vezes a gente faz a história e pergunta aquela rumo de coisa sem necessidade, às vezes, né? Não é para você perguntar tudo, mas é para você saber o porquê de cada pergunta que você faz. Então, cada uma dessas informações vai ter uma relevância e uma possibilidade de estar associado com a doença do paciente. Sempre quando interna a hepatite fulminante, a gente tem que perguntar sobre chás. A gente já teve alguns pacientes na clínica médica também. Sobre transfusão sanguínea, inclusive uma transfusão maciça é uma causa de hemólise também. Vai ter uma causa de bilirrubina e pode dar icterícia. Simplesmente pela transfusão. Viagens recentes, foi na Amazônia, se visitou alguém lá. Banho de açude, contato com animais. Patologias prévias, cirurgias prévias, já fez cirurgia da via biliar. Cavalinho é o principal, mas tem vários outros, a gente vai já comentar. Se tem alguém na família com patologia semelhante e já comentamos os sinais e sintomas associados. O principal chá associado, aqui no nosso meio, é o chá da cavalinha. Mas tem casos descritos com todos esses outros, inclusive com chá verde. Teve com Noni. Se você for ler a tabela, sim, quase todos dão, né? Outra coisa importante, né, é o álcool. E aí a gente tem que ver que não sou estilista social, mas tente descrever melhor como é esse estilismo, né? Porque a quantidade tóxica para o homem é 40 gramas dia e para a mulher 20. Eu trouxe aqui só para a gente ter uma ideia. Ó. 330 ml de cerveja correspondem a 12 gramas de álcool. Então, 2 copos de cerveja já são tóxicos para a mulher. Já é capaz de causar uma hepatite tanto aguda, alcoólica, quanto crônica. Então, o limiar é bem pequeno mesmo. Então, cuidado com os etilismos sociais. mais na medicina, né? Que a gente... Não, eu só bebo quando eu vou pra festa, aí tem festa todo dia. O pessoal que bebe sozinho, não te pega. Fico preocupado, Matheus, agora, ele perde também, né?
Fácil não, mano. É difícil. Aí vamos organizar aqui o exame físico deles, que é importante também, já dá várias informações. Essa parte aqui é mais simples, mas é para não deixar passar nada. A gente vai procurar no paciente sinais de hiperestrogenismo e hipoandrogenismo, que é um sinal de disfunção hepática. Eritema palmar, telangiectasia, ginecomastia. Isso ajuda muito, principalmente quem trabalha no PA, na UPA. Chega um paciente, aí você examina. Tem esses sinais, é um cirrótico. O seu pensamento, a sua abordagem vai ser completamente diferente. Às vezes não tem ultrassom, não tem exames laboratoriais rápidos. Você vai ter que dar o diagnóstico pelo exame físico. E aí, alguém sabe o nome dessa unha? Só aí na sinologia. Então foi tal, sempre gosto de comentário. Botei em homenagem a ele. Aquela unha são as chamadas unhas de Moex, que são essas estrias lineares longitudinais, transversais, aliás, estão associadas com hipoalbuminemia. Aquela parte branca, digamos que é um período que o paciente teve mais desproteinizado, aí ficou a linha branca, depois a gente se desenvolveu, ficou de novo desproteinizado, ficou a linha branca. E essa aqui é a unha de Terry, em que a parte distal da unha está rosada, está associado com doenças hepáticas crônicas. Esse aqui é o baqueteamento, também está associado com cirrose. Eu vou buscar sinais de hipertensão porta, que aí no caso, que a gente busca a CIT, a gente faz o piparote, mas para ter o piparote não precisa nem fazer, já estou vendo que tem a CIT, né? São mais de 5 litros de líquido intraabdominal. Então os mais precoces ao exame físico são os semicírculos de Skoda, em que eu vou percutindo, aqui vai estar timpânico, depois vai ficar maciço, nesse sentido, mostrando que o líquido está depositado nessa região. Depois eu faço a maciez móvel, que aí gradativamente vai aumentando a quantidade de líquido que consegue detectar. Circulação colateral, esplenomegalia e, obviamente, se tem varizes de esôfago, tem hipertensão portal. E agora sinais de disfunção hepática. O paciente vai ter equimoses pela disfunção sanguínea, edema de gêmeos inferiores pela hipoalbuminemia e vai ter o flapping, encefalopatia hepática. São sinais de disfunção hepática ao exame físico. E esses sinais aqui vão indicar agora a etiologia. Paciente que tem, que é isso aqui, acantose nígricas, favorece que seja o NASH, uma esteatohepatite não alcoólica. Esse anel de Kaiser-Flat favorece a doença de Wilson. Paciente com hipercromia cutânea, hemocromatose, como a causa. Contratura de... E ali a paratidite, né, associado com o etilismo. Então, o exame físico do hepatopata ajuda muito a você chegar no diagnóstico. Você pode dizer que ele tem cirrose, simplesmente olhando para ele sem precisar de nenhum exame. E agora na parte da colestase, a gente tem a vesícula de Courvoisier-Terrier, que é quando a vesícula é palpável, está associada principalmente com a neoplasia de pâncreas, de cabeça de pâncreas, mas também pode acontecer na colelicolitise, principalmente quando é mais crônica, que os xantomas e os chantelasmas associados com colestase, por aumento do colesterol. Escoriações é uma marca da colestase também por causa do prurido. E o sinal de Murphy associado com colecistite. Eu estou indo mais rápido aqui porque eu acredito que vocês lembrem disso ainda. Vamos para a parte que eu queria falar mais. Então vamos para a abordagem. Você fez esse exame todo, agora eu pedi os exames laboratoriais. Tem um aumento da bilirrubina direta. Agora você vai ver, vai dividir em dois padrões. É um aumento hepatocelular ou uma alteração colestática. Para isso, o guideline da Sociedade de Gastroenterologia americana coloca essa relação. TGP, o valor normal de TGP, o valor do paciente de TGP sobre o limite superior da normalidade, dividido pela fosfatase sobre o limite superior da normalidade. Isso aqui é para dar uma dica. O que isso quer dizer? Porque o que a gente faz? A gente olha o paciente está com TGO de 800, TGP de 900, fosfatase de 500 e gama GT de 500. Os dois estão bem aumentados. Quem está predominando? É padrão hepatocelular ou é padrão colestático? E aí a sociedade criou essa relação para dar uma dica. O valor de referência seria 5. Se a TGP estiver 5 vezes maior do que a normalidade em relação à fosfatase alcalina, o padrão seria hepatocelular.
Menos que 2 seria o padrão de colestase. Isso aí ajuda principalmente nos pacientes que ficam na dúvida. Agora, se for 1000 de FA, 800 de GGT, com 100 de TGO e TGP, não precisa nem calcular, tá bem óbvio. Mas alguns pacientes ficam ali no meio do caminho e essa relação ajuda bastante. Vamos lá, então. Pacientes que têm padrão hepatocelular em que há um predomínio da elevação das transaminases em relação às canaliculares. Tem algumas dicas também das relações entre as enzimas. Se o TGO for maior do que o TGP 2 vezes, favorece doença hepática alcoólica. Por quê? A TGP é mais específica do fígado. A TGO está presente além do fígado em vários outros tecidos, principalmente o músculo. Na hora que eu bebo, eu danifico tanto o músculo quanto o fígado, então pode ser que esteja aumentado mais a TGO do que a TGP, geralmente. Isso também vai acontecer no paciente com rabdomiólise, é outra dica. Ele está equitérico, vai haver aumento de TGO e TGP por causa da lesão muscular, mas vai ter um aumento predominantemente de qual? TGO. Então vai estar assim, 1000 de TGO, 200 de TGP, com a bilirrubina de 8. Então é um padrão, digamos assim, da rabdomiólise. Aumento predominantemente de TGO em relação ao TGP. Não é só a doença hepática alcoólica que causa isso. Outra coisa que é importante, dica na prática clínica. Quando as enzimas estão maiores que 1000, a gente chama de hepatite maciça, né? Aumento maciço das transaminases. Tem algumas etiologias que a gente lembra mais. Só uma. Sim. Hepatite viral. É uma causa importante de hepatite maciça. Outra. Isquêmica. Os intervalos de praia, são meninos. Vai lá. Mais de 1000. Lembra alguma? Medicamentosa. Paracetamol, puxar a cavalinha, as tóxicas de maneira geral. O que mais? O que mais? R2, vamos lá. Autoimune. Autoimune pode ser, é menos provável. Vamos lá, tem ainda Budd-Chiari, a rabdomiólise, pode dar mais de 1000, e a presença de cálculo. Isso aqui que eu queria comentar. Já tivemos vários pacientes em clínica médica que o paciente estava bem, aí tinha uma dor abdominal, a gente pedia TGO, TGP, né, para investigar essa dor, aí vinha TGO e TGP de 1300. A gente ainda fez uma hepatite isquêmica, uma hepatite medicamentosa, aí esses fins de remédios. Quando ia ver, fazia ultrassom, por algum motivo, estava lá, tinha um cálculo. E aí, quando resolvia o cálculo, normalizava rapidamente TGO e TGP. Então, isso tem no rodapé dos livros, mas a gente vê com frequência na clínica. Paciente... Lembra aquela da vascular que teve licença hepática aguda associada à condição? Foi para o UTI, estado de mal, fez uma licença hepática aguda, fez o TGP acima de 1000. Licença hepática aguda. Aguda pelo estado de mal. Pronto, então o cálculo é uma coisa pra gente lembrar também. É estranho, né? Porque geralmente a gente associa o cálculo com colestase, mas também está associado com a elevação de TGO e TGP acima de 1000. Então vocês citaram viral, intoxicação isquêmica Budd-Chiari, que é uma trombose da veia suprahepática, muscular e cálculo. E aí toda vida que eu tiver um predomínio de lesão hepatocelular, eu tenho que avaliar, o próximo passo é avaliar a função hepática que vocês já citaram. Ver o valor de bilirrubina, a albumina. Geralmente a albumina, como eu já citei no começo da aula, a meia-vida são 14 dias. Então, quando eu tenho a diminuição da albumina, denota que é um processo talvez um pouquinho mais crônico. INR está alargado, acima de 1,5, já é considerado disfunção hepática. E aí eu primeiro tento fazer vitamina K, porque ele pode estar alargado em INR simplesmente pela deficiência de vitamina K associada à colestase. A vitamina K é uma vitamina lipossolúvel, eu preciso de gordura para absorver. Então se eu tiver obstruído, não vai ter bile. Eu não vou absorver a vitamina K, porque a deficiência dos fatores relacionados à vitamina K vai acabar alargando o INR. Então para eu ver se é associada à disfunção hepática ou simplesmente da colestase, eu faço a vitamina K. E eu vou ver sinais de encefalopatia, desorientação, alteração de função vigília, o flapping. E aí, se tiver alguma dessas alterações por definição que tu citou, a gente caracteriza a insuficiência hepática aguda grave, também conhecida como hepatite fulminante.
aí é importante calcular esses dois scores. Isso é importante porque é uma causa de elevada mortalidade. Já chegou a minha luta, um paciente ao que eu trabalho, paciente jovem, estava tomando antituberculostático, um RIPé, e ele fez hepatite aguda fulminante grave. A gente tentou transferir para o transplante, mas acabou que ele sangrou, teve um sangramento importante, evoluiu para anemia. Mas era um paciente que era candidato ao transplante. Isso é importante porque é a primeira indicação de transplante hepático. Então é importante a gente saber. Então aqui só para citar os highlights das principais causas de lesão hepatocelular. Viral, aí eu coloquei os exames que a gente geralmente solicita. Hepatite A, para hepatite B, retrovírus, ABV, CMV, epidemiologia para febre amarela e dengue. Isso assim, se eu não sei o que é, obviamente eu vou direcionar na história, mas eu não sei o que é, tá estranho. Teve um quadro febril agudo nos últimos 7 dias, esses sorologias estão associados com hepatite agudas, principalmente quando é mais de 1000. História do abuso de álcool, relação TGO e TGP maior do que 2, e na hepatite alcoólica está associado com elevação da GGT. Medicamentosos, de paracetamol, os de chás que a gente já citou, a doença de Wilson, a relação que eu citei para vocês, relação de FA sobre bilirrubina total menor do que 4. Esse valor aqui tem 100% de especificidade e sensibilidade para dar o diagnóstico de doença de Wilson. Tá aqui embaixo, está cortado, mas tem aqui o trabalho que validou esse dado. Foi citado naquele artigo do New Unit que eu citei para vocês. Na hepatite autoimune tem o fanetoforese, antimusculísio, anti-LKM1, na hemocromatose, a ferritina, e na isquêmica congestiva, como eu já tinha citado, a DH, hipotensão, edema generalizado. Geralmente, quando eu tenho lesão hepatocelular, a gente pede as virais, são mais comuns, eu vejo a história de álcool, reviso a história medicamentosa e tóxica. Eu não peço doença de Wilson para todo mundo, eu posso fazer só essa relação, que eu vou ter com exame simples. Eu peço hepatite autoimune, geralmente quando é mulher, jovem, ou quando todas as outras são negativas. Hemocromatose a gente pede com frequência, por isso pelo menos o screening com IST. E a isquêmica apenas se tiver uma história compatível. Outra coisa é, a gente tem pegado muita IST ferritina aqui, com lesões hepáticas, com hepatite alcoólica, né? Ou quadro isquêmico, ou viral mesmo, então infecciosa. O pessoal fica assustado, mas lembrar que em lesões hepáticas agudas, eles vão aumentar, né? Esses níveis aí fica achando, é hemocromatose, vamos pedir a ressonância, vamos pedir a mutação, né? Exatamente, isso é muito bastante. O estômago gasto, que é particular. Exatamente. Isso é importante. Quase todos vão estar com ST super alto, mas é inespecífico no quadro de hepatite Ou aguda. tem um lúpus, ou tem uma doença hematológica, aí vem a ferritina lá em cima, o pessoal acha que é tudo Isso é pró-inflamatório. Então, a inflamação geral pode subir. Tem só esteatose hepática, isso, por Exato. mesh, exato. Nós estamos aqui para entender. Ela é qualquer doença hepática aguda, principalmente alcoólica. Então não dá para dizer que é hemocromatose nesse estágio, nesse momento inicial. Tem que repetir o exame depois. Qual é o inflamatório? O IST é porque vamos dizer que é o resultado do aumento da ferritina. Vai acabar aumentando a relação. Aumenta o IST e a ferritina. Vamos lá, então o exame de imagem a gente vai pedir sempre, tanto na colestase como na hepatocelular, para avaliar vias biliares e o fígado, para dar o diagnóstico de cirrose. É um exame a mais, né? Se o fígado for pequeno, tiver os nódulos, micronodular, reduzido de tamanho, vai ser mais característico. Só para lembrar que é a elevação isolada de FA, eu vou pular essa parte aqui por causa do horário, depois vocês podem dar uma olhada nos slides, já que não é o objetivo da aula. Vamos para o próximo caso. Paciente de 28 anos apresenta quadro de icterícia progressiva há 3 meses, associada a prurido, acolia fecal e colúria. Apresenta também perda de peso não mensurada e febre vespertina diária. A bilirrubina dela está 16, as custas de direta, predomina realmente de direta. TGO e TGP tocados e FA e GT realmente bem elevados. Se a gente for fazer aquela relação lá que eu citei da American College, vai dar menor do que 2, né? A relação entre TGP e FA. Essa paciente tem o quê? O que vocês acham? Icterícia progressiva. Só na meia idade, né? Muito nova aí. Essa história, se fosse uma pessoa de 60 anos, Aí igual a gente já primária. era neoplasia progressiva, neoplasia clavicular. Uma paciente da clínica médica. Os dados eu arredondei porque eu não lembrava exatamente a idade dela. Mas é uma paciente que, na verdade, ela tinha uma histocitose. Né? Só para lembrar que não é só câncer de colo uterino que dá icterícia progressiva. Câncer de colo
câncer de cabeça, de pâncreas, periangular, que dá icterícia progressiva. Então aqui na colestase, o primeiro exame que eu vou pedir, quando o padrão for colestático, é o ultrassom, para diferenciar entre extrahepática e intrahepática. Das extrahepáticas, só lembrando que há alguns nomes importantes, tumor de Klatskin na bifurcação do ducto hepático, síndrome de Miriz, quando tem um cálculo que obstrui o ducto pancreático comum, a coledocolitis e a colangite mais embaixo, e os tumores periampulares, a pancreatite mais lá na papila. Então aqui, ó, só algumas causas benignas, né, de obstrução extrínseca. Aqui eu citei, foi essa aqui, a gente já teve, a paciente teve uma colangite por GG4, uma obstrução, forma pseudotumoral, parecia um tumor, ela foi inclusive em tranquilidades paliativas, mas alguém insistiu, fez cirurgia biopsiou, na verdade não era um colangite-carcinoma, era uma colangite por GG4. Já teve um paciente que era xistose de Langerhans, o Arthur, a colangite esclerosante primária também. E no paciente com HIV, pode ser o próprio HIV ou associado com uma dessas duas infecções. As malignas, a gente já comentou, são os tumores periampulares e pode ser compressão extrínseca por tumores na PO, por lesões periportais. Os exames de imagem mais importantes, como eu já citei, são o ultrassom. Se o ultrassom for negativo, ele tem sensibilidade relativamente baixa. Então, se eu estiver achando que é colestase ainda, obstrutiva, eu peço a colangiocinose. Quando já deu positivo, eu quero ver qual é a causa da obstrução, a sensibilidade é baixa para ver cálculo no colédoco distal do ultrassom, aí eu peço a tomografia. Que são os exames ultrassonendoscópicos, principalmente quando eu estou suspeitando de uma lesão de um tumor periampular. E aqui a CPRE, que a gente geralmente deixa mais para quando tem cálculo, já tem indicação de, além da abordagem diagnóstica e terapêutica. Comentário aqui sobre uma coisa que a gente comentou muito na clínica, que é a nefropatia associada com os sais biliares. O Fred até teve uma discussão recente, né? Esse artigo aqui, ele comenta vários casos, ele traz vários relatos de casos e séries de casos em que eles associaram, que foi associado a hiperbilirubinemia com disfunção renal, causando presença de cristais, de plugs nos túbulos e também lesão intersticial, causando por si só disfunção renal. Como vocês veem, não é uma coisa tão frequente, porque a maioria dos doentes que tem lesão hepática vai ter outros fatores causando disfunção renal. Então é difícil dizer que a disfunção renal foi simplesmente por causa da hiperbilirubinemia. Eles conseguiram dizer isso principalmente dos pacientes que eram apenas obstrução. Tinha o colangiocarcinoma, bilirrubina de 30, e aí fez disfunção renal, biopsiaram o rim, estava cheio de depósitos de bilirrubina, tanto no interstício quanto formando cristais. Vamos aqui para o último caso. Paciente de 19 anos, iniciou há 3 dias, quadro de dor abdominal difusa, febre com calafrios, disúria. Evoluiu com mal-estar e desorientação, sendo levado à emergência. Estava taquicárdica, hipotência, taquipneica, febril, quitérica, ausculta cardiopulmonar fisiológica, abdômen difusamente doloroso, sem sinal de agitação peritoneal, jordano positivo bilateralmente, sem edema de veias inferiores. Esse paciente tem. Hã? Só o que tem aqui no comédia. Hã? É o que? Transfecção? Eu falei que Isso, a colestase transfecciosa, né? Esse paciente, pelo quadro clínico dela, pela idade, já dando positivo, provavelmente tem uma disfunção, tem uma infecção urinária alta, mas ela também está ictérica. Então essa paciente tem o que a gente chama de colestase transinfecciosa. TGO e TGP um pouco aumentados, FA e GT também, e o sumário de urina compatível com infecção urinária. Isso é importante, pessoal, porque a colestase transinfecciosa é a segunda causa mais comum de icterícia dentro do hospital, segundo vários estudos. A primeira são realmente de estudos da via biliar, mas na clínica médica talvez seja a principal causa de icterícia. Na cirurgia vai ser de estudos da via biliar, mas na clínica médica, principal causa de icterícia disparada. Não tem esse trabalho, mas lembrando que os pacientes é a principal causa de icterícia. Mais associado com bactérias gram-negativas, principalmente de foco intraabdominal, mas pela pneumonia e pielonefrite também estão associados. Está associado com pior prognóstico nos pacientes graves,
Eu posso ter a colestase por isquemia, associada a várias drogas e a própria NPT. Então, geralmente é multifatorial. Cara, já vi 20, 30 que fica até assustado achando que tem uma obstrução, que tem uma outra coisa. Mas, na verdade, eles melhoram bem com antibiótico. Faz ultrassom para excluir que tem alguma coisa obstrutiva, não tem. E aí ele vai de alta ainda um pouquinho ictérico, como eu falei, por causa da bilirrubina. É sempre a discussão, Deus do leite. Exato. Agora ele quer pedir uma colanja. Uma cola de assonância e a gente fica brigando. Eu tô brigando, é sentindo. 28 anos, quadro de febre a 7 dias, dor abdominal difusa, específica, náusea, vômito e atralgia. É a última agora mesmo. Apresentou melhora inicial com os sintomáticos após o 4º dia, mas evoluiu com pior a 2 dias, com icterícia, colúria, diminuição do volume urinário e período de confusão mental. Lembra muito aquele outro caso, né? O paciente em quadro específico, náusea, vômito e atralgia, que evoluiu com icterícia, colúria, mostrando que não é de bilirrubina indireta, se tem colúria, é bilirrubina indireta. Alteração urinária, provavelmente, e confusão mental, encefalopatia, uremia. Não tinha história de etilismo, não era tabagista. Tinha recebido a vacina para febre amarela há 4 semanas, porque ele ia viajar para Santarém no Pará há 2 semanas. Estava desidratado, hipocorado, ictérica, impotência, taquicárdia, taquipneica, tinha um sopro, roncos em base, abdômen distendido, fígado a 2 centímetros, tinha lesões equimóticas e estava assim um pouco desorientado. Lembra muito aquele outro caso, né? Insuficiência hepática fulminante. A gente ia ver se tinha flaps, tinha algum outro sinal, mas aí nos exames laboratoriais ela tinha uma plaquetopenia, uma anemia, tinha uma disfunção renal, potássio 3.3, uma elevação das enzimas, mas com predomínio que a gente tem que calcular, mas aparentemente maior de FA e GGT, com bilirrubina total de 5.1 e o ultrassom já mostrava que não tinha nada nas vias biliares. Qual a hipótese para esse paciente? Uma síndrome febril aguda, icterohemorrágica, associada com disfunção renal, com potássio baixo. Né? Beatriz quer falar, Beatriz e Kiara. Kiara. Bruno. Matheus. E ela vindo lá da Amazônia. Região amazônica. Com anemia. Malária, exatamente. Mas aí geralmente a malária. Exatamente. A diferença é que na malária a icterícia é por hemólise. A predomínio seria de bilirrubina indireta. Febre amarela. Seria uma possibilidade, mas geralmente não cursa com disfunção renal, mas pode até ser um critério de gravidade para a febre amarela. Mas ela tomou a vacina há 4 semanas, o que diminui bastante a chance de ser. Dengue. Vocês acham? Estava no sétimo dia. Exatamente. Fica pouco provável ser dengue. Geralmente as complicações são um pouco antes. Né? E depois da terceiro, terceira quarto no caso. Exatamente. No 7º dia seria difícil ela ter piorado agora. Talvez outra coisa que tem que pensar se a gente PTT, né? Tinha alteração neurológica, alteração renal, embriaguez, algumas proteínas. Exatamente. Era uma coisa que deveria ser pensado. O que é que falava contra? Na PTT, a hemólise eleva a bilirrubina indireta. O paciente era predomínio direta. Então, realmente favorecia que havia uma lesão hepatocelular ou colestática, mas o padrão lá era mais de colestase, que é compatível com a leptospirose. E aí, na leptospirose, não achei a foto da paciente, mas a gente vê uma icterícia mais rubínica, né, associada com vasodilatação. Na leptospirose tem muita vasodilatação, tanto da mucosa ocular quanto da pele, então fica meio avermelhado, laranja, juntando com amarelo. Então foram descritas 3 icterícias clinicamente, a flavínica, que é hipocorado com icterícia, a rubínica, que é o vermelho com a icterícia,
e a verdínica, que é principalmente quando o paciente tem uma icterícia, uma colestase prolongada pelos depósitos sais biliares e a oxidação da bilirrubina em biliverdina de novo. Amém? Uma grande pergunta nossa é como é que nós podemos fazer para reter o conhecimento de uma aula dessa? Icterícia é um dos grandes approaches da medicina. Então, como é que eu posso chegar em casa